Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente fala sobre a saúde do nosso corpo, tudo que envolve a nossa saúde. Hoje nós vamos falar de um problema, que não é tanto um problema às vezes, que envolve o maior órgão do nosso corpo, que é a pele também. Nós vamos conversar com a doutora Cíntia Cunha, dermatologista, e com Débora Gomes, esteticista. Cíntia, Débora, é um prazer muito grande tê-las aqui conosco em nosso Doses de Saúde de hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer é nosso, né? Prazer Estar aqui é para nosso. somar, contribuir, vamos embora. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Ô, Cíntia, já são 17 anos no mercado. Mais de 20 mil clientes. Como é que é isso, menina? É muito gostoso, né? Você sabe que 17 anos, assim, atendendo, a gente aprende muito com os pacientes, Claro. né? Nessa jornada. E nesse tempo eu comecei atendendo muito de tudo da dermatologia, né? Do que envolve as questões de pele, cabelo. E com o tempo a gente acabou direcionando um pouco mais para as questões que têm a ver com a parte estética, né? Então, a gente trata cabelo, sim, até o cabelo que está envelhecendo. A gente trata pacientes que querem ter uma pele mais bonita, querem envelhecer bem, gerenciar esse processo de envelhecimento. E isso é muito gostoso, porque eu falo que é como minha mãe é psicóloga, é como Sim. se a gente fizesse uma terapia de fora para dentro, sabe? Porque quando a gente trata da pele, que é o maior órgão do corpo humano, a hora que você olha no espelho, você se vê melhor, com menos manchinhas, o cabelo mais bonito, você tem uma conexão importante ali, tem. sabe? Melhora a autoestima, você se sente mais potente. Então, isso é muito bom. Pois é, eu acredito que o trabalho de vocês, lá, o seu e da Débora, na clínica de maneira geral, é um trabalho, às vezes, até meio de psicólogo, né? É totalmente de psicólogo. Olha, a gente vive tantas histórias ali. Eu vou contar uma história Que só a para pessoa, você a ter uma pessoa noção. chega lá com a autoestima baixa, porque eu tô assim, minha pele tá assim, a mancha, tal. Geralmente, a gente tem algo que motiva a gente. Eu falo isso, que eu vivo isso com as mulheres da minha família, entendeu? Sempre tenho. Nossa, olha, é muito gostoso viver as histórias dos pacientes. Tem uma senhora que me marcou muito, ela chegou lá, cabelo grisalho, cortadinho, e ela falou assim, olha, eu tô numa fase, aposentei, mas quero continuar estudando, e prestei um mestrado, passei, só que vai para uma entrevista agora para ver quem que fica com a vaga, ela passou na primeira fase, e eu vou disputar com a meninada de 20 e poucos anos, eu não quero chegar lá me sentindo tão velha. E aí a gente fez um tratamento para ela, assim, para ela resgatar a autoestima dela, e ela voltou 2 meses depois feliz da vida, a vaga era Legal. dela, venceu a meninada. Então, assim, a gente vive histórias diversas. É aquela pessoa que se prepara para o casamento, aquela que passou Sim. por um luto, ou que perdeu, né, ou teve uma ruptura de um relacionamento e precisa resgatar a autoestima. Aquela mãe que acabou de ter os nenéns e está lá cansada, abatida. São histórias todos os dias. Nossa, deve ser bacana. E aí, Débora, como é que você vê isso? É muito gostoso a gente compartilhar e vivenciar, porque a gente cria um relacionamento com os nossos pacientes, Sim. né? Porque são pacientes que frequentam a clínica há anos. Então, realmente, são histórias de vida que até nos motiva, né? Então, Certo. assim, a gente tem pacientes. Eu tenho uma paciente muito querida que está tentando engravidar. Então, ela está num período agora de preparo mesmo, sabe? Porque ela Certo. está tentando melhorar a sua autoestima para receber esse bebê. Então, isso é super bacana a gente ver essas E histórias. engravidou. E tá tentando, né? E tá tentando. Então, naquele processo de tentativa. Mas o que é interessante é que a gente se motiva junto com o paciente, né? Olha- Com as histórias. Sabe o que é uma coisa interessante? A pele, ela mostra muito do que a gente vive, né? Então, assim, se a gente tá bem ou se a gente tá mal, o semblante muda, as rugas certeza. pioram. Tem um paciente que me marcou, eu sempre tratei dele durante muitos anos, assim, fazendo um botoxinho, coisas leves. E ele passou por um momento que ele achou que ele estava com um câncer. Ele descobriu um nódulo. Em 3 meses, a vida dele virou de cabeça para baixo. Até que ele entende, e todo mundo entendeu que estava tudo bem, não era um câncer, retirou o nódulo, tudo certo. Mas eu vi ele um dia e vi ele 3 meses depois. Quando ele chegou para mim, eu não reconheci. Totalmente enrugado.
emagrecido. Ele parecia outra pessoa, parecia o pai dele, assim. Então, é impressionante a gente entender como que a pele, ela reflete coisas que a gente vive. As histórias ficam registradas, marcadas. A nossa imagem, né? A nossa imagem. E períodos de sofrimento, desgaste, de dificuldades, elas acabam trazendo realmente uma aceleração no processo de envelhecimento, olheiras, rugas mais marcadas, bolsas mais visíveis, né? E a gente trabalhar com a beleza, trabalhar com a dermatologia e resgatar isso também é muito gostoso, porque não é terapia em si, mas é um tratamento que a pessoa volta a se enxergar como era, se reconecta com, nossa, que bom me ver assim. E hoje a gente vive uma fase que as pessoas vão viver muitos anos, né? E querem estar bem. A gente vê pessoas fazendo atividade física, tendo um estilo de vida, né, que é dinâmico, com viagens, com experiências. E faz parte desse estilo de vida estar bem consigo, se olhar e achar que não, eu tô ok. Os males da alma refletem sempre, né, no nosso rosto, né? Sim, Isso uma é pele com impressionante. saúde, né? Exato. O Exupéry até falava, né, do Pequeno Príncipe, que num trecho lá ele fala que o meu coração é meu, pode chorar. Meu rosto é dos outros, deve sorrir. Então, isso é meio até terapêutico, né? Como se diz. Bom, gente, o final do ano está aí, está chegando, o verãozão está anunciando. Tomara que não tenha aquela qualidade daquele calor que nós tivemos aí, né? No tal do inverno. Nunca vi um inverno tão quente. Tão né? quente. Daquele jeito. E a procura por vocês, pelo trabalho de vocês, acentua, né, nessa época. Sim. Olha, o sol, o verão, a gente sente que as temperaturas estão cada vez mais altas. E o câncer de pele hoje ainda é um dos cânceres de pele, ainda é um dos cânceres mais frequentes na população, né? Então a gente não pode negligenciar isso. E o sol que a gente vai tomando ao longo de uma vida, desde a infância, ele vai se acumulando na pele. Então, dezembro agora é muito comum por ser conhecido como dezembro laranja, né? Que é um mês de conscientização das pessoas com relação ao uso do filtro solar. Porque a gente precisa entender que não é o sol de agora que vai te causar câncer. É o sol de uma vida inteira, desde a infância. E o câncer de pele, ele traz uma problemática importante porque boa parte dele, ele é um câncer que você vai lá, retira a lesão e acabou. Mas tem uma parte, uma porcentagem que é maligno, que pode infiltrar no nariz, pode infiltrar dentro do osso, ou pode ir para outros locais e causar metástase. O câncer mais preocupante dentro dos de pele é o melanoma. Né? O melanoma é um câncer extremamente maligno, agressivo, rápido. Quando você vai ver uma pinta, às vezes, muito diferente, com diferentes cores, crescendo muito rápido, totalmente assimétrica, as bordas bem irregulares. Tem que prestar atenção nessas pintas, porque muitas vezes o atraso no diagnóstico, o câncer pode ir para o pulmão, para o cérebro. E aí, às vezes, a sobrevida vai ser de 5 anos aí depois de um diagnóstico. Então, a gente é a menor porcentagem, né, da população que tem esse tipo de câncer, mas a gente tem que estar atento. Isso aí é um fato. Nós já ouvimos aqui, entrevistamos oncologistas aqui, e o assunto sempre cai nessa coisa da pele, né? E tudo isso que você falou aí é uma grande verdade, que o câncer de pele é uma porta aberta para atingir outros órgãos, de repente. E qual é o alerta, né, Débora? A gente vê muito. Hoje, as pessoas estão muito focadas na estética. Então, vamos tirar as manchinhas. Aí, de repente, está lá fazendo um laser para tirar uma manchinha. Está lá procurando usar os cremes que as pessoas compram por conta própria nas farmácias. E, de repente, a automedicação está negligenciando uma lesão que precisa ser avaliada. Então, todo o tratamento de manchas, é importante buscar um dermatologista para primeiro avaliar. Essa mancha, ela é benigna? É realmente só uma manchinha do sol ou é algo preocupante? E para ter cuidado, porque às vezes a gente pode... Às vezes é um atraso no diagnóstico que pode custar caro para o paciente, né? Claro, com certeza. Procura para economizar agora, né? Lá para frente vai encarecer. Tem muita química nesse tratamento de pele, de cabelo que vocês fazem? Um pouco. Na verdade, assim, vamos pensar em química, né? A gente precisa usar protetor solar sempre, desde a infância. O protetor solar é o nosso primeiro anti-idade. Ele previne a piora da pele, das rugas. Hidrata também. Hidrata. Hoje tem produtos tão bons. Gente, os protetores mudaram tanto. Aquele protetor com cheiro de piscina, grudento, oleoso. Hoje, ainda existem esses protetores, mas hoje tem produtos com preços até acessíveis, muito mais agradáveis. E, além disso, a química que a gente fala é assim, usar, às vezes, um clareador em casa, de repente, alguns peelings. A gente tem que desmistificar que
tratar a pele é difícil ou é caro, por exemplo, porque tem procedimentos para todos os bolsos, né? Que seja você usar em casa um protetor solar ou um creme clareador, seja você usar um peeling que vai tirar essas manchinhas, que vai renovar a sua pele, ou seja fazer um laser mais sofisticado. Mas dá para a gente cuidar com os recursos que cada um tem. As pessoas procuram mais a clínica por motivos estéticos ou por saúde, ou pelos dois casos? Como é que é? Eu acredito que as pessoas buscam se sentir bem, né? E nesse se sentir bem, as queixas mais comuns hoje são queda de cabelo, as rugas ou o processo de envelhecimento e as manchas. São as queixas mais prevalentes ali. Primeiro porque as manchinhas acabam que despertam o medo ou o interesse de estar melhor. Então, as manchinhas das mãos, do colo, o melasma, é algo muito comum. São manchas que vêm, às vezes, ou no período da gestação, ou a pessoa já tem ao longo de uma vida. A queda de cabelo, porque, assim, o cabelo, ele é importante como a moldura do rosto. Então, a gente percebe que quando a gente está com queda, o cabelo está fraco, ou ele não responde. As mulheres na menopausa sentem o cabelo ficar mais crespo, mais rebelde, que elas falam. Então, são queixas muito comuns. E a estética em si, né? Eu vejo que no mundo da pandemia em diante, as pessoas ficaram mais prestando mais atenção. As reuniões online, as videoconferências, as aulas online, parece que as pessoas estão se vendo mais. Então, elas estão se cobrando estar bem, melhorar um pouco com a pele, né? E acho que, então, sim, é uma busca por bem-estar, na verdade. A saúde, a gente está bem com a gente de uma maneira geral, né? Tem um fator interessante, né? Que não é só o Brasil que está vivendo isso, é o mundo inteiro, que o mundo está envelhecendo. Sim. Né? A reposição não está adequada, né? As pessoas estão vivendo muito mais, com mais qualidade de vida. E esse pessoal deve ser um cliente frequente, né, de vocês. Essa moçada aí da terceira idade. Sim. Temos muitos pacientes que, além de preocupar com a parte da saúde, preocupa também com a pele, né? A aparência, que é uma qualidade de pele, uma pele hidratada. Porque a gente tem uma ruguinha ou outra, que eu acho que todo mundo vai ter, né? Mas a gente quer uma saúde, uma pele hidratada, viçosa. Então, esse público nos frequenta bastante lá na clínica e nos procura justamente para isso, para ter uma pele bonita e saudável. Olha que interessante. A Débora falou uma coisa que é importante. A gente tem, sim, um público hoje predominante. Vamos dizer assim, a partir dos 40 anos é o público que mais frequenta, 50 anos. Mas olha que interessante. Eu tive a oportunidade de fazer parte de um estudo global que reuniu médicos e profissionais do mundo todo por uma grande indústria. E a gente foi um projeto aí de meses, a gente teve uma imersão, workshops para entender um pouco a mentalidade e quais são as tendências de consumo para os próximos anos em relação à estética. E olha que curioso, esse estudo ele mapeou 5 perfis de comportamento que vão estar cada vez mais frequentes. E um deles, que me chamou a atenção, é o Proactive Beauty. É um movimento de pessoas cada vez mais jovens buscando se prevenir o envelhecimento. Porque vamos pensar, a minha mãe é de uma geração que hoje ela já está perto dos 70 anos, que pensava o seguinte, deixa o envelhecimento chegar e depois eu vejo o que eu faço uma plástica, ainda é cedo para cuidar. A minha geração, estou com 43 anos, já veio diferente. Quando começam a aparecer os primeiros sinais, a gente já começa a fazer algumas intervenções, né? E agora vem uma geração que não quer esperar. Se eu já sei que eu vou ter e vai acontecer, por que não começar realmente a fazer prolongar a juventude e a beleza? E esse é um movimento real. Olha, essa semana... Isso não estraga o tecido da pele, por exemplo? Se você querer ir contra a natureza, vamos dizer assim. Sabe, tudo depende de como é feito e o que é aplicado. Então, por exemplo, hoje... eu tenho pacientes hoje de 20 anos já fazendo, às vezes, um botox preventivo. Ou pessoas, por exemplo, essa semana uma mãe me procurou porque a filha vai fazer a festa de 15 anos e todas as meninas são tão bonitas e tão bem. E realmente a filha dela tem uns lábios muito estreitos. E ela fez uma cirurgia de nariz que ficou com um perfil bonito, mas o lábio não está proporcional e aquilo deixa ela muito incomodada. E aí, se a gente não poderia trazer um preenchimento no lábio, mas com responsabilidade. E aí, o que eu digo? Tem 2 pontos aí quando a gente pensa nessa moçada mais jovem.
Primeiro que assim, dá para tratar? Dá. Mas qual é o problema? Um tratamento mal conduzido vai sim deixar uma pessoa com um rosto muito diferente com o passar do tempo, talvez descaracterizando a si mesmo. Então a gente tem que escolher produtos bons, a gente tem que ter muito bom senso e responsabilidade. Hoje a ciência mostra que tem produtos, tem determinados tipos de ácido hialurônico, por exemplo, que a gente aplica na pele, que estimulam o colágeno, melhora a hidratação, a elasticidade. O problema não é o produto, é como ele é feito e na quantidade. Então, o bom senso vai preponderar, né? Então, assim, precisa de um profissional muito responsável. Hoje tem produtos e máquinas e lasers que estimulam a produção de colágeno, substâncias que você ingere que melhora a qualidade da pele. Então, eu acredito que, assim como tudo na vida, é o profissional e como ele vai cuidar desse paciente. Conduzir, gerenciar esse processo de envelhecimento. Mas é interessante ver que esse é um movimento global, não é algo do Brasil. É algo que foi mapeado num report muito amplo, muito extenso, que mapeou esse perfil de comportamento no mundo inteiro. E aí a gente tem preparado, né, os médicos, eu faço muita aula, muita palestra para os médicos, preparando os médicos para entender e abraçar esse mercado de uma maneira consciente e responsável. Né? Porque existem muito também adolescentes, hoje agora com a moda do TikTok, né? Que quer fazer o skincare e faz o skincare conforme a coleguinha, né? Isso não tem responsabilidade, não passa para um dermatologista. E aí acontece, né? De errar nesse skincare e causar uma alergia, né, doutor? Então, é importante ter essa responsabilidade, a gente passa isso para os nossos pacientes jovens. E realmente é interessante começar a usar o seu filtro solar, os seus hidratantes, mas de uma forma correta, né? Não é um creme para todo mundo. Não é um hidratante para todo mundo. Então, é específico mesmo. Cada pele, cada tecido, né? É um produto. E é impressionante. O TikTok hoje, ele viraliza um produto da noite pro dia. Teve um produto que viralizou aí, veio de uma postagem americana que caiu no Brasil e é um ácido, que ele queima a pele mesmo. Ele deixa vermelho, se não souber usar, dá queimaduras sérias. E eu sei que o negócio viralizou de um jeito que não tinha nem para comprar na farmácia para quem precisasse. É um ácido que a gente usa para tratar acne, espinhas. E de repente sumiu do mercado, não tinha como comprar. Os pacientes que precisavam do remédio não tinham como usar. E a gente percebeu pacientes que chegavam com queimadura ou o rosto muito vermelho. Porque sensível. Como é um produto que deveria ser vendido com prescrição, até no rótulo tem venda sob prescrição, mas no Brasil isso não é muito seguido. É impressionante, assim, hoje como essa moda, né, da comunicação digital impacta no que as pessoas estão usando, fazendo. Então, a gente tem que trazer um alerta para a consciência. Calma, nem tudo é para todos. Vai no dermatologista, olha o que é especialmente adequado para você, porque às vezes vem mesmo queimaduras, manchas, consequências de um produto que viralizou no TikTok. Qualquer medicamento, né? Sim. Eles falam que o medicamento e o veneno depende da dose. Da dose. Da dose. Exato. Você começou a falar, o Ultraformer, como é que é isso, hein? Parece que tem gente que reclama dele, como é que é? A Débora é nossa especialista, ela faz a aplicação nos Vai pacientes. lá, Débora. E, assim, conta um pouquinho do Ultraformer. O Ultraformer é uma tecnologia que é uma corrente ultrassônica. Então, ele não tem agulhas. Muita gente fala, dói, né? É uma agulha? Não é uma agulha, é uma corrente ultrassônica que ela direciona essa energia, esse calor que ele faz ali na pele do paciente, diretamente na camada que a gente quer. Então, a gente vai trabalhar de acordo com a necessidade individual do paciente. O paciente quer tratar gordurinha. Então, a gente vai usar as ponteiras específicas para queimar essa gordurinha. O paciente está com uma flacidez. Então, a gente vai usar ponteiras específicas para essa flacidez. Então, essa tecnologia
É tão interessante porque o paciente faz o procedimento na hora, já dá aquele efeito imediato lifting, e o que é bacana é que ele perdura o efeito dele, o estímulo de colágeno, por 90 a 120 dias. Eu Né? costumo falar o seguinte: essa é uma máquina, uma tecnologia que revolucionou a forma como a gente trata os pacientes. Porque até então, quando o paciente queria rejuvenescer, ele ia lá, a gente tinha que fazer 3, 4 sessões de um laser, e o paciente tinha aquele tratamento moroso e lento. E o que as pessoas queixam hoje em dia? Bolsa das pálpebras, às vezes o contorno, uma papada, uma flacidez. E aí essa máquina, de repente, chegou, que é um ultrassom, como a Débora falou, que concentra a energia na Isso. camada que a gente quer tratar. E assim, ele esquenta a pele mais ou menos a 70 graus, só que é super confortável. E quando a gente aplica, na hora o paciente já vê que o rosto já levanta um pouco, a pálpebra já levanta um pouco, já começa a diminuir a bolsinha, e ele vai fazendo efeito por mais 3 meses. Então, às vezes, num único dia, numa única sessão, você consegue fazer um tratamento para o paciente e que, de repente, ele vai repetir talvez só daqui a um ano. Então, ele revoluciona a forma como a gente trata, porque não vai ter aquelas casquinhas, aquela vermelhidão, aquele efeito que às vezes as pessoas têm medo, né? Existem dessas tecnologias que deixam a pele queimada, vermelha, descascando, e elas, às vezes elas são necessárias. Mas o Ultraformer trouxe isso. Você consegue se tratar, você está bem, logo em seguida você vai para um shopping, você vai para o seu trabalho e você vai vendo os benefícios. Não tem um pós-procedimento. Não tem um pós, assim, né, complicado. E é uma máquina que hoje, assim, apesar de incomodar um pouquinho o desconforto do calor, é super tranquilo, né? Então, hoje a gente vê uma nova fase de tecnologias chegando para os tratamentos, que são tecnologias que, à medida que a ciência avança, a gente consegue mapear qual é o ponto da pele que a gente quer que ela entre, o que a gente quer que ela faça, e os pacientes se encantam, porque as pessoas estão mais imediatistas, né? As pessoas não querem mais um tratamento mensal, elas querem o aqui agora, fiz uma vez. Inclusive, esse é um dos diferenciais. É a busca pelo tempo perdido. A busca. Então, assim, hoje na clínica, para você ter uma ideia, o que a gente mais faz são tratamentos combinados no mesmo dia. O paciente vem, muita gente às vezes vem de outras cidades, a gente faz no mesmo dia, faz o Ultraformer, já faz o Botox que precisa, já faz um preenchimentozinho onde precisar, já faz uma sequência de tratamentos ali na hora, uma única vez, e tá pronto, né? E o paciente, ele vai voltar daí 3 meses ou 6 meses para rever o resultado, mas as pessoas querem resultados mais práticos, mais imediatos, não muito morosos, não muito lentos, porque acho que essa nova forma de consumir, tanto o conteúdo na internet quanto os tratamentos, as pessoas querem agilidade, praticidade. É para ontem, né? É. O colágeno tem como recuperar, doutora? Tem como. Assim, tem como recuperar parte dele. Olha que interessante, né? A gente percebe que o colágeno, a gente começa a produzir, a gente chega no pico até a vida adulta, e é muito interessante que conforme a queda dos hormônios acontece, a queda do colágeno vem no mesmo ritmo. Tem uma curva que mostra o estrógeno, por exemplo, da mulher, quando ele começa a cair a partir dos 30 e poucos anos, ele vai caindo e o colágeno cai exatamente igual. Então, colágeno e hormônios, eles têm uma correlação muito direta. E como é que a gente vai repor esse colágeno? A gente pode fazer tratamentos que estimulem. As tecnologias estimulam num certo ponto. Tem bioestimuladores que a gente injeta na pele que conseguem aumentar até 60%. Desculpa, isso é tanto para o homem como para a mulher? Tanto para o homem quanto para a mulher. É que o homem, a andropausa, ela é mais tardia, né? Então, o homem sente essa queda um pouco depois. E ela é muito mais lenta. A mulher, ela de repente, a partir, principalmente da menopausa, ela despenca. O homem, a queda hormonal, ela é muito mais gradativa, suave, e a queda do colágeno também é mais suave. Então, o homem demora a sentir, mas a mulher já sente muito mais precocemente esse impacto. E o colágeno, ele pode ser produzido, né? Hoje, para você ter uma ideia, tem um produto que é um bioestimulador que você injeta com uma agulhinha na pele. Tem estudos que mostram que 3 meses depois você aumenta em 66% a quantidade de colágeno. É muita coisa, né? E esse colágeno é a sua pele que produz. Então, você bota um estímulo lá, a pele vai começar a produzir colágeno, 3 meses depois tem 66% a mais e vai durar 2 anos. Depois vai cair de novo, vai perder de novo. Esse é um jeito interessante. E existe o colágeno que você toma. Esse colágeno que a gente toma, é importante desmistificar, porque assim, às vezes o paciente... É o oral, né? É o oral. Você chega na farmácia, eu quero um colágeno aí, quero uma... E aí é um sachêzinho que você mistura, ou umas Isso cápsulas. funciona, Cintia?
Então, às vezes o paciente acha que vai tomar o colágeno e de repente vai olhar no espelho e as rugas vão sumir. Isso não vai acontecer. É igual suplementar vitamina D, cálcio. Você vai dar um estímulo para o seu corpo ter uma produção adequada ali, mas não vai ter uma grande transformação. Ajuda a manter um metabolismo legal, ajuda a compensar as perdas que a gente vai tendo, mas não é aquilo tudo, né? Mas eu gosto de associar com os tratamentos, porque quando você está fazendo um laser, quando você faz um bioestimulador, como eu falei, você tem uma potencialização, porque queira ou não, a nossa pele é o que a gente ingere. Então, uma ingestão de colágeno, assim como de minerais, de vitaminas, uma alimentação adequada, vai te trazer uma qualidade de pele melhor, mas não vai rejuvenescer ninguém a ponto de sumir ruga, de ficar com a pele totalmente diferente, milagre não faz. né? Mas ajuda, né? Assim como tomar vitamina C, suplementar os minerais também ajuda. A procura maior é por homens ou por mulheres? Nessa questão de... A gente está com as mulheres, né? Mas está chegando muitos esposos, namorados lá. Eu formulei a pergunta de forma errada. O homem procura mais por vaidade ou por saúde? O homem, é engraçado, né? Que antes eu perguntava assim, quando chegava um homem na minha frente, e aí, o que te incomoda? Todos respondiam assim, não, nada me incomoda. Eu vim aqui só porque... machão, né? Eu vim aqui ou é porque minha esposa mandou, ou é porque eu quero só diminuir um aspecto de cansado. Eu acho que o homem, ele busca mais a saúde. Então, assim, ele tem uma preocupação muito com, às vezes, não aparentar cansado. Acho que para o trabalho, para as atividades, para ele é importante. E um pouco pelo cabelo, que quando começa a cair, incomoda bastante. A mulher, ela já é mais vaidosa, né? Ela, não, tô aqui porque eu quero ficar bonita, eu quero diminuir as olheiras mesmo, isso me incomoda. A mulher chega cheia de incômodos. O homem, ele é muito prático. Ele fala, não, eu quero ficar bem, assim, eu quero ficar, tá ok. Não é por uma questão de falar, nenhum homem vai chegar assim, não, eu quero ficar mais bonito. Eles têm ainda uma resistência, mas aumentou muito a procura deles. Sim. Eu vejo que, assim, antigamente a gente tinha, vamos pensar dos nossos pacientes, 5% de homens. Hoje a gente já tem aí 10%, 15% de homens. Eles estão buscando se cuidar mais, como forma de encarar até mesmo a sua postura perante a sociedade, o trabalho, né, os compromissos. E tem estudos que mostram isso, viu? Tem estudos que mostram que... Tem um estudo muito curioso, que ele mostrou que detentos que estão sendo julgados perante um júri mais bonitos têm menos chance de ser condenados. Numa entrevista de emprego, entre duas vagas, a pessoa mais atraente, ela tem mais chance de ser contratada. Então, a gente sabe que imagem comunica, né? É a atração do belo, né? Tem um estudo que mostra que eles pegam bebês e passam imagens de pessoas mais atraentes ou menos atraentes, e a gente percebe que o bebezinho, ele fixa mais o olho numa imagem mais bonita, num rosto mais bonito. A beleza, ela é instintiva, a gente já nasce com olhar para a beleza. A gente gosta de ver o que é bonito, uma imagem, uma decoração, uma paisagem, um rosto. Então, isso é inato do ser humano, né? Mas tem que ser, né? O belo tem que ser contemplado, claro, né? Claro. A maquiagem definitiva tem isso ainda? Ainda tem. A Débora já fez isso há muito tempo, né, Débora? Comenta um pouquinho. Sim. Existem muitas ainda técnicas hoje em dia no mercado. Eu já trabalhei com isso há algum tempo. Não atuo mais em micropigmentação, maquiagem definitiva, mas existem sim no mercado. Então, eu falo para as minhas pacientes que hoje em dia eu acho que você tem que procurar um profissional qualificado, que você se identifique, porque a maquiagem é uma tatuagem. A gente tem que ser bem verdadeira. É uma tatuagem que, dependendo de onde que é colocado, aquilo ali nunca mais vai sair. Hoje a gente trabalha muito tirando essa tatuagem definitiva, Sim, essa maquiagem. A laser. Então, assim, a gente trabalha muito juntas, Sim. Os pacientes chegam e a gente tem uma experiência grande em remover essas sobrancelhas que são muito, às vezes, muito marcadas. Sim. Não é fácil, né, Débora? Não é fácil. Então, por isso que os pacientes falam, Débora, eu vou fazer um definitivo, uma maquiagem, uma micropigmentação. Eu falo, olha, faça com um profissional que realmente você tem, né, certeza que ele está qualificado. Faça um desenho antes, porque às vezes você vai colocar aquilo, depois você não vai gostar. E para remover, requer algum tempo, porque a gente tem que fazer tecnologias, É uma laser. tatuagem mesmo. É uma tatuagem, né? Ô, Débora, você que entende muito, quais são as técnicas que você acha que são mais interessantes para quem quer fazer aquela sobrancelha? Olha, eu sempre falo que menos é mais. Né? Então, assim, procure algo que dure em torno de 1 ano.
tá? É melhor você refazer, a pessoa te falar, olha, a minha micropigmentação dura em torno de 1 ano. Do que você chegar numa profissional e falar assim, não, vou fazer em você aqui, você vai ficar o resto da vida linda. Eu acho que é arriscado, porque é a profundidade, né, do pigmento que entra na pele. Né? E aí, esse pigmento é uma mistura, né, de vários pigmentos que fornece aquela cor. E aí, essa mistura pode ser que ela degrade com o tempo. E às vezes fica azul, verde, laranja. Deus me livre. O que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa, gente? Pois é. Preguiça de estar constantemente fazendo maquiagem, será? Eu acho que é uma desinformação às vezes. E às vezes, assim, vamos pensar, tem pessoas que de repente realmente perderam os pelos, de repente não vai ter, dá para usar, mas igual a Débora falou, às vezes as pessoas não têm a informação. Uma micropigmentação que é feita mais na superfície da pele, com o passar do tempo, você vai lavando, vai usando sabonetes, cremes, ela vai acabar saindo. Mas é mais interessante do que aquela que vai durar o resto da vida. Sim. Então, e até pra gente tirar. Quando o paciente vem pra gente remover com laser, aquela tatuagem, aquela micropigmentação antiga, preta, esverdeada, a gente vai gastar várias sessões. Quando ela foi feita de uma maneira mais superficial. 3, 4 sessões de laser, a gente consegue retirar tudo. Então, às vezes, é a concepção do que é um bom profissional, né? A informação. E assim, não julgo. Tem pessoas que gostam da micro, tudo bem, mas então fazer com uma pessoa responsável. Isso. Porque isso vai te ter uma jornada de tratamento melhor, né? Sim, porque assim, tem algumas micropigmentações, como eu te falei, que fica realmente bonito. Tem pessoas que têm falhas, cicatrizes, teve um acidente, teve uma cicatriz ali, que aquilo, né, deixa a pessoa triste, né, com a autoestima baixa, às vezes começa a usar uma franja para tampar. Então, assim, a gente tem que ter informação ali e falar para aquele paciente ou para aquela pessoa, falar assim, olha, procure alguém que vá te ajudar. Mas é bom a gente sempre estar dando essas dicas que eu acho que é importante. Acontece em muitos casos de recall, por exemplo, a pessoa, às vezes, vem de outro profissional que, às vezes, errou, não soube fazer de acordo, e chega para vocês consertarem? Como é Nossa, antigamente isso era mais raro. Hoje em dia, antigamente eu recebia 1, 2 pacientes por ano ou por 6 meses, agora é quase toda semana. A gente vê que existe uma banalização dos procedimentos estéticos e tanto por profissionais às vezes não preparados para fazer ou pacientes que estão muito desinformados. E aí a gente chega preenchedores com excesso de volume nas pálpebras que a gente tem que degradar, inflamações, nódulos por aplicação equivocada. É um grande desafio, porque assim, vende-se a ideia de que o produto é passageiro, vai reabsorver, mas às vezes não some tão rápido assim. Por exemplo, um preenchimento com ácido hialurônico, teoricamente, ele vai durar 1 ano. Mas às vezes a gente recebe pacientes com complicações, com bolsas nas pálpebras, com nódulos visíveis, que estão lá com o produto há 3 anos e ele não degradou totalmente. E aí a gente vai ter que aplicar uma enzima para diluir isso, e que essa enzima, ela vai dissolver esse produto, mas a pele pode ficar mais envelhecida por um tempo, pode ficar mais fundo. Então, é um tratamento que não é fácil, né? O paciente fica com a autoestima baixa. A gente precisa ter muito cuidado. Não, e tem produtos, né, que não é reabsorvido, né, doutora? Né? Então, até tem casos hoje em dia de artistas aí que estão na mídia falando que colocou um produto achando que era reabsorvido e hoje em dia vai ter que retirar com cirurgia plástica, né? Porque colocou um produto que fica lá na pele e que não sai. A gente tem que ter cuidado com um produto chamado PMMA, que é o polimetilmetacrilato. É uma substância sintética, inabsorvível. E quando ela é colocada na pele... Como é que é o nome, Cíntia? PMMA. PMMA, fica esperto aí. É um produto que ele é um produto sintético, inabsorvível. Quando você coloca ele na pele, ele vai ficar ali para sempre. Mas qual é o problema? Com o passar do tempo, o seu corpo pode reagir com essa substância, pode gerar um processo inflamatório tentando expulsar. E aí, do nada, o seu rosto começa a inchar, fica dolorido, vermelho. E tirar isso é muito difícil, só com cirurgia. E é uma cirurgia muito desafiadora, porque essa substância, ela fica entremeada nas fibras da pele, é muito desafiador. E isso era muito usado no passado. Hoje, com ácido hialurônico sendo mais propagado, mais acessível, quase não se usa, mas tem pessoas que às vezes injetam no paciente e não contam o que está colocando. Tem uma influencer aí que comentou recentemente, viralizou, ela comentando, gente, esse aqui eu coloquei, eu não sabia que era. Olha o tamanho da minha bochecha, olha os nódulos, porque com o tempo o corpo vai encapsulando esse plástico e vai deslocando ele para outras áreas. E outra,
Hoje a gente tem um peso, um rosto, um formato. A gente pode perder peso com o tempo e aquilo não fazer mais sentido. Ou a gente pode ganhar peso. A vida é muito longa, a gente pode passar por diferentes fases. E, então, o PMMA é um produto que eu acredito que, assim, eu não o recomendo na prática. Ele tem muita gente usando, às vezes, até para glúteo, para preenchimento em grandes A Anvisa não volumes. pode interferir nisso, se é um produto... Pois é, sabe qual é o problema do PMMA? Ele tem uma regulamentação muito forte no Brasil para tratamento do paciente HIV. O paciente HIV, ele perde grandes volumes de gordura corporal e como a imunidade dele é mais baixa, ele não vai ter essa reação tardia. Dificilmente ele vai tentar encapsular ou inflamar o produto, Sim. porque ele tem o sistema imunológico comprometido. Então, é deficiente. no HIV, como eles ficam muito emagrecidos, a PMMA ele é bastante usado, mas apenas nesse caso. Então, não é proibido, mas as pessoas... E assim, não tem uma proibição no Brasil, vai muito do que o médico considera seguro. Mas a gente tem vários e vários casos e trabalhos científicos mostrando o quanto é arriscado. Se a gente tem produtos seguros, por que não usar o que é mais seguro, né? Claro. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O preenchimento está na relação de trabalho de vocês? Preenchimento tá. Só que eu sou de uma fase seguinte, hoje eu uso cada vez menos, né? Eu já fui de uma fase que o preenchedor, ele surgiu há 25 anos atrás, era um gel mais duro, mais consistente, depois vieram novas gerações mais moldáveis, flexíveis, que permitiam tratamentos mais refinados, e aí teve um boom, a gente começou a usar na era do MD Codes, que são métodos de tratamento, volumes maiores, para desenhar um rosto mesmo. Só que o que a medicina foi percebendo? O rosto do paciente, o preenchimento de ácido hialurônico, ele pode atrair muita água, ele pode deixar o rosto com retenção de líquido. Hoje a gente entende, pelo menos na minha prática, que o menos é mais mesmo. Então, o preenchedor a gente usa em pontos muito específicos, detalhes, para fazer um acabamento. E é mais interessante você tratar um rosto, trata o colágeno, trata a musculatura, usa laser, usa bioestimulador, usa diferentes técnicas para recuperar a pele, ao invés de só preencher. Porque o preenchedor encanta, porque você chega, você preenche, na hora você vê um resultado incrível, só que dá um ano ele teoricamente vai embora. E aí fica aquele efeito sanfona, ou faz, você fica bem. Sim. Não fez, você perde. Só que com o tempo você pode acumular líquido, pode mudar o rosto se colocar demais. Então, a gente prefere hoje tratar as camadas que estão envelhecendo e usar preenchedor para pontos específicos e usar dos vários artifícios hoje que a medicina traz. Bioestimuladores, tecnologias diferentes, como a gente falou do Ultraformer, mas tem outras assim, interessantes, porque você está realmente fazendo o diagnóstico e tratando a camada comprometida da pele. E aí você tem resultados naturais, mais duradouros. Mas o preenchimento, ele não é um vilão, ele pode ser um grande aliado, se feito com responsabilidade, nas mãos de uma pessoa experiente, fazendo com muito bom senso. Tecnologia deve mudar, deve ajudar demais vocês, né, também. Nossa, tá Sem sentindo. dúvida, nossa, a tecnologia ajuda muito, porque a doutora faz o diagnóstico, o paciente, por exemplo, chega às vezes querendo só uma qualidade de pele ali, né? Mas aí a gente vê que ele tem uma flacidez, então a gente vai associar várias tecnologias para tratar essa camada e entregar o melhor para ele, né? Para ele ficar feliz. Hoje tem tecnologia que trata só a superfície para fechar os poros, parecendo uma cera que ilustra o capô de um carro. Sim. A pele fica mais brilhante. Tem aquela que tira as manchinhas, tem aquela que tira os pelos indesejáveis, tem aquela que trata a gordurinha localizada, sabe aquele bulldog, aquela papada? Tem aquela que traz efeito lift, assim, Que hoje, trata a cicatriz de acne. que cicatrizes em geral, né? Então hoje tem tecnologia para tudo. Faz uma transformação É. na pessoa. Alguns tratamentos levam mais tempo. Então, quando a gente fala de cicatrizes, tem que ter mais paciência. A gente vai ter que fazer diferentes estímulos.
Mas, assim, hoje dá para envelhecer bem, né? Fazendo Com tratamentos certeza. cuidadosamente escolhidos, com responsabilidade, dá para gerenciar o envelhecimento. Dentro disso que você está falando aí das cicatrizes, deve ser um trabalho muito importante no pós-operatório de cirurgias plásticas, por exemplo. Bastante, a gente recebe muito paciente. Uhum. O processo de cicatrização, ele leva de 6 meses a 1 ano, né? Mas a gente consegue acelerar, por exemplo, aquela cicatriz que está muito vermelha. Esses dias vai lá para a gente uma paciente, ela fez um implante de cabelo. Só que aqui na testa está muito vermelha a cicatriz. Então a gente vai usar um laser para deixar mais claro, para ela não ter que esperar 6 meses a 1 ano para se ver melhor. E às vezes cicatrizes ruins, né? Às vezes aquela cicatriz que ficou muito larga, ou as estrias do Escureceu, crescimento que é. ficaram muito alargadas. Ah, Dá para a gente fazer algo que deixe mais discreto, mais disfarçado. Dá para tratar. certo. Tem um caso de cliente que faz o trabalho ali, tudo tal, sai dali, depois na próxima semana ele volta reclamando, não era isso que eu queria. Tem. Olha, eu já tive muito paciente assim, mas sabe o que eu aprendi? Uhum. Quando isso acontece, é falha nossa de comunicação, né? Porque quando a gente recebe o paciente, a gente tem que alinhar as expectativas, entender o que esse paciente está pensando, ser muito transparente. Hoje eu prefiro a dor da verdade do que o desprazer da frustração do É. paciente. Então, assim, né, como eu disse, 17 anos, 20 e tantos mil pacientes atendidos, a gente aprende com os pacientes. Aprende. Então, a insatisfação vem de uma falta de alinhamento, de expectativa. Falar a verdade. Tem pacientes que eu recebo hoje que eu falo, olha, seu caso é plástico, assim, não é para mim. Doutora, mas eu não quero fazer plástico, eu tenho medo, eu não vou fazer. Eu falei, então, vamos caminhar. É o Mas é uma paliativo que ele quer. Mas é uma caminhada, né? E dizer, não vai sumir tudo. Sabe o que eu falo muito pro meu paciente? O que eu mais ouço hoje chegar assim, doutora, eu quero tirar meu bigode chinês. Eu falo pro meu paciente o seguinte, falo, ó, eu entendo que você tá aqui porque você quer ficar mais atraente, você quer ficar bem. E meu papel é te fazer você estar numa foto melhor, você estar melhor num vídeo, mesmo que sobre um pouco do bigode chinês, porque quando a gente foca numa ruga, é ali que às vezes vem os exageros, porque quer tirar tanto aquela ruga que Uhum. preenche mais e faz mais, e de repente nem precisa, porque a beleza não está em teu não. A gente pode estar bonito mesmo que tenha um pouquinho de ruga, né? Então é uma outra visão, é tirar a visão do detalhe e ampliar para o todo. Vamos trabalhar a qualidade de pele, vamos ver o contorno de maneira geral. Vai ter ruguinha, a gente vai ter e faz parte da vida, elas contam as nossas histórias. Vamos Isso. deixar você bem apesar delas. Acho que é sobre isso, sabe? É interessante, né, que tem gente também que fala, não, eu quero envelhecer bem. Eu sei que vou ficar velha, tenho que ficar velha, então Sim. vou ficar velha do jeito que eu sou. E tá tudo certo, né? A gente tem que ser feliz. Eu tenho paciente que fala assim, olha, eu vou deixar meu cabelo branco, eu vou deixar as marcas, não quero mudar, eu quero só parecer que eu tô saudável. Eu falei, então vamos É embora, uma pele né? clara, sem É. manchas, com saúde mesmo. Aí a gente usa um creme clareador, ou então um creme uniformizador. Se a pessoa quer, às vezes, só uniformizar, a gente faz um laser se precisar, para deixar aquela pele parecendo mais vistosa, mas tá tudo certo. Porque hoje a gente tem que ser feliz e bancar aquilo que faz sentido pra Claro. gente, né? Não tem que ditar uma beleza ou um padrão. É, e ser bonito para os outros também, né? A gente tem que ser bonito pra gente, né? Se arrumar pra gente. Ou para quem está perto de você, Sim. né, de É. repente. Uma pergunta que pediram que eu fizesse para vocês. Os transgêneros procuram muito o trabalho de vocês? Eu já atendi alguns, eu acho que ainda pouco, mas eu já atendi transgênero que a gente às vezes faz um trabalho de conectar. Porque olha só que interessante. Eu atendi uma moça que chegou, ela fez a mudança de sexo, né? Uhum. E o que acontecia? O rosto dela tinha traços muito masculinos. Um queixo muito reto, né? Uma mandíbula muito acentuada. O que a gente fez? A gente fez um trabalho de preenchimento para trazer linhas curvas, Suaves. suavidade para o rosto dela, um queixinho mais delicado, para que ela se sentisse também feminina, Sei. né, se olhando no espelho. E ficou muito lindo. Então, muitas vezes o homem tem o lábio mais retificado, né? O gênero masculino. Então, quando a gente faz esse trabalho, a gente deixa o lábio um pouquinho mais cheinho, as bochechas um pouco mais suavizadas. E ficou muito lindo. Então, assim, eu acredito que a gente precisa até divulgar para as pessoas. Existe um trabalho bonito que pode ser feito para conectar com a sua imagem. Então, às vezes, uma pessoa se esquece de ter um aspecto do sexo masculino, uma coisa mais marcada, uma mandíbula. Dá para a gente fazer isso com as técnicas de preenchimento. E esse trabalho é muito gratificante, né? Porque a pessoa começa a se reconhecer, né, com quem ela realmente é. Então, os preenchedores de ácido hialurônico são grandes aliados nesse momento. E é importante a gente estudar a beleza. Quais são as características que eu trago feminilidade ou masculinidade para um rosto? E a gente consegue alinhar, sim.
Muito bom. Tá aí, né? Então tem que acompanhar. Sem falar depilação a laser, né? Às vezes, Sim. isso eles já procuram mais. Uhum. As pessoas que querem tirar o pelo do corpo, do rosto. Então, um transgênero que quer, às vezes, tirar toda a barba para poder ficar com a pele mais, né, lisa. A gente faz muito depilação a laser para barba, para todas as áreas íntimas, para onde Sim. precisar, a gente trabalha muito com O isso. homem, por exemplo, ele quer se livrar daquela tarefa diária de fazer barba, aquela coisa toda. Tem como fazer essa depilação Tem muito, definitiva? Tem. E assim, E hoje em nunca mais dia, fazer barba? assim, nunca mais a gente não costuma falar, né? Porque a gente tem hormônios, ainda mais um homem que tem testosterona, né? Então a gente fala pro paciente, olha, a gente vai fazer algumas sessões pra gente conseguir eliminar esses pelos, e aí você entra para manutenção, né? Que é anual. Todo ano, tanto homem quanto mulheres, tem que fazer uma manutenção ali. Mas sabe o que é bacana? Quando a gente faz, por exemplo, tem muitos pacientes que fazem nessa região aqui da barba, às vezes não quer tirar a barba toda. Mas quer diminuir a foliculite, né? As espinhas. Isso, que aí formam fica ali. encravado, então quer retirar, e para ele é um alívio imenso, né? Porque aquela região ali tá sempre machucada, fica manchando a pele. Então, assim, eu acredito que ajuda em todo o processo, tanto o paciente que quer retirar tudo, quanto em pequenas áreas que pode ser feito Sabe ali. aquele homem que tem pouquinha barba, que nem tem direito? Sei. Então, às vezes eles fazem para Tem retirar, os que tem um pouco, só montinhos, tem né? umas penugem,as a gente tira. Aquele que realmente quer ficar sem barba, dá para tirar também. Ou aquele que só tem foliculite, ou às vezes a barba fora do caminho, tipo assim. Então, dá para fazer conforme a necessidade do paciente. E entender que é um processo. Então, tratamento de depilação a laser são várias sessões. Isso. Aí a gente, sei lá, 8, 6 sessões. E aí vai melhorar 70% dos pelos Sim. vão sumir, ou quase tudo por um tempo. Aham. Depois de uns meses, pode voltar umas penuginhas. Daí uns 6 meses, um ano. Então volta lá, faz mais umas 3, tira as penuginhas que vieram e assim por diante. E é importante falar que a depilação não pega o pelo branco, né? Às vezes chega com a barba branca, aí eu falo, nossa, não tem como a gente fazer no pelo branco. Ah, não? Não, porque cada laser tem um atrativo. O laser que faz a depilação, né, que retira ali, ele queima, né, o folículo preto, né, o Escuro, pelo castanho. escuro. Então, onde não tem cor, ele não age. Isso. Interessante. Então, ele é atraído pela cor que está ali. Então, o pelo branco, porque não é queimar a raiz. O laser, ele vai ser atraído por onde está escuro. E aí ele esquenta ali e mata o folículo. Isso. Só que tem que estar. Então, eu falo para os pacientes: tem foliculite, incomoda, faça antes que fique branquinho, porque o branquinho não sai. Então, isso para a pessoa já passou. Bom, tem gente que tem 60 anos de idade e tem cabelo preto. E tem gente que tem Sim. 20, 30 Com e já 20, está com a barba branca, né? Eu tenho um amigo que com 30 e pouco ele já estava É. cabeça branca. É. Gente, o nosso tempo está meio já no esgotado, mas o microfone está à disposição de vocês para outros esclarecimentos que vocês queiram fazer aí sobre essa coisa de dermatologia, de estética e tudo mais. Fique à vontade. Gente, eu acho que tem uma mensagem que é muito importante a gente deixar, que até foi um caso de uma paciente essa semana. Eu atendi uma paciente que ela chegou dizendo: doutora, eu trabalho com ONGs, com organização para cuidar de pessoas carentes, e eu vivo de calça e camiseta surrada e tênis, e isso aqui não é a minha realidade, é futilidade, e assim, eu só tô vendo que eu realmente estou com uma dor muito importante para tratar. E acho que a gente precisa desmistificar isso, a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa imagem, porque isso é uma questão de saúde. Se sentir bem é uma questão de saúde. Sim. Eu não acho que é uma questão de futilidade. Se algo te incomoda e você acredita que quando você vai num evento, quando você vai se conectar com pessoas, você vai buscar um relacionamento, você fica incomodado, talvez seja um ponto importante para olhar para isso com o cuidado, assim, de como quem faz uma academia para ter saúde, você estar bem com a sua imagem é interessante. Isso melhora na autoestima, na sua potência para a vida. Você tem que estar bem com você para estar bem com as pessoas. Quando não incomoda, tá tudo certo. Acho que é muito sobre a gente estar bem com a gente. Então fica o convite para as pessoas refletirem sobre isso. Eu tenho um Instagram, depois quem quiser seguir, que é o doutora Cíntia Cunha. Eu falo muito sobre várias histórias como essa, eu conto sobre o que tem hoje de tratamentos seguros, para que as pessoas possam Eu ter dei uma olhada no seu consciência. Instagram, bacana mesmo. Que bom. Também. Eu acho que a ideia é informar, conscientizar as pessoas de que é possível sim a gente estar bem, independente da idade e com os recursos que a gente tem, né, Débora? Sim, e com segurança, né? Tratar os pacientes com o diagnóstico correto, com segurança, procurar um profissional ali qualificado, eu acho que é muito importante isso. E deixar bem claro para ele as expectativas, alinhar com ele para que ele fique bem com você e fique bonito, né? Bem ele a sua autoestima, eu acho que é isso. Bacana.
Cíntia, Débora, foi um prazer muito grande tê-las aqui em nosso Doses de Saúde de hoje. Eu que agradeço. Foi muito gostoso, Foi viu? muito Adorei. bom, mas- Obrigada que pelo bom. convite. Que bom. E o conteúdo que vocês nos deram aqui nesse programa, eu tenho certeza que vai ser de muita utilidade para quem nos acompanha. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigado a Obrigada. vocês. Muito obrigado. Encerramos mais este Doses de Saúde. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho. Até a próxima.